Meus queridos, a paz do Senhor Jesus para você. Bem-vindo ao nosso canal Vencendo o Medo. É com muita satisfação que eu e a pastora Gislaine estamos aqui, através da nossa vida. Eu creio que Deus, Ele tem abençoado muitas pessoas têm ligado para a gente, muitas pessoas têm dado testemunho que através das nossas vidas aqui, através desse canal que tem sido canal de bênção para muitas pessoas. Deus seja louvado pela vida de cada um de vocês. Continua aí nos ouvindo a mensagem poderosa de Deus. Estamos aqui para tratar de uma palavra abençoada que Deus colocou em nosso coração e nós vamos estar aqui meditando nessa palavra poderosa. Deixa aí tua saudação aí, pastor Gislaine, para o povo. A paz do Senhor abençoada, a paz do Senhor abençoada. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Estamos mais uma vez aqui para falar muito de Deus para a tua vida, para falar das coisas espirituais. E fica aí até o final, tá bom? A gente vai estar orando pela tua casa, pela tua família. Eu creio que teus projetos estão nas mãos do Senhor. Você crê, você precisa crer, acreditar que Jesus ele vai mandar a resposta, tá certo? Deus abençoe. Meus queridos, é bênção de Deus. Nós vamos estar falando hoje com você e eu tenho certeza que através dessa palavra Deus vai fazer coisa grande na tua vida. Nós vamos hoje aprender algumas ações que nós temos que tomar na nossa vida, na nossa história, no nosso dia a dia. Vai chegar momento que a gente vai ter que agir, fazer alguma coisa para as coisas acontecerem. E nós vemos na Bíblia Sagrada, de Gênesis e Apocalipse, Deus, ele trabalha em conjunto com as pessoas. Deus, ele usa pessoas para abençoar pessoas. Não é isso, pastor Gislaine? É isso. Tem muitas pessoas que ficam esperando Deus, ele descer do céu, chegar lá na porta dela e fazer algo, mas não é assim que funciona. Deus, ele já te deu algo importantíssimo para a tua sobrevivência aqui nesse mundo, que foi a tua fé. Então você tem que usar a sua fé. Orar, buscar e agir também. Então hoje nós vamos estar falando de pelo menos 3 ações de uma personagem bíblica aqui, que nós vamos ler aqui, e você vai ver que essa mulher, ela teve 3 ações e ela saiu do zero para uma vitória muito grande que aconteceu na vida dela. Mas antes da gente falar dessa mulher, que era uma viúva, a gente vai estar lendo esse texto bíblico para você saber a personagem, essa mulher que a gente está falando. A história dela está registrada em 2 Reis, capítulo de número 4, não é isso? Capítulo de número 4. Mas nós vamos ler 2 versículos. Versículo 2 e o versículo de número 3. Versículo 2 e o versículo de número 3. Se quiser também ler o 1, o 2 e o 3, fica à vontade aí, pastora Gislaine. Você vai, presta atenção, pega a tua Bíblia em nome de Jesus. Vamos estar meditando juntos aqui ações que essa mulher, ela fez, ela agiu ali no momento de crise. Ela soube agir e essas ações levou ela a ter uma grande vitória na casa dela, dos filhos, enfim. Nós vamos ler aqui 3 versículos para a gente se basear nesse ensinamento poderoso da palavra de Deus, porque ela que transforma, ela que cura, ela que liberta. Fica ligadinho aí, não pula o vídeo, não sai do vídeo agora. Tem algo grande aqui, através dessa palavra, Deus vai abençoar a tua vida, em nome de Jesus, a tua casa, os teus filhos. Fica aí. E logo também, depois da palavra, a gente vai fazer uma oração pela tua vida. Eu preciso de oração. Pastor Gislaine, você precisa de oração também ou não? Precisamos de oração. E eu tenho certeza que a oração, ela tem poder. Então, você que está aí, você vai receber uma oração
ainda nesse momento, daqui a pouquinho, depois da palavra, a gente vai estar orando pela tua vida. Lê aí, pastor Gileide. Segundo livro dos reis de Israel, no capítulo de número 4. Aí você lê o versículo 1, o 2 e o 3, que é para a gente aqui tomar como base aqui essa palavra que Deus colocou no nosso coração. 2 Reis 4, capítulo 4, versículo 1, 2 e 3, que diz: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor. E veio o acreedor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que te hei de eu fazer? Declara-me que é o que tens em casa? E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Meus queridos, essa passagem bíblica é muito conhecida no meio evangélico, no meio cristão, nas igrejas. É muito pregada a história desta mulher. Esta mulher que a Bíblia diz que neste momento que ela procura socorro, ela vai até o profeta Eliseu. E a Bíblia diz que neste momento ela era viúva, porque o seu marido, que estudava na escola de profeta de Eliseu, havia morrido. Então aquela família estruturada, tinha o esposo, tinha a mulher, tinha 2 filhos. Agora o esposo dela veio a falecer e ela procura o profeta Eliseu. Ela vai a Eliseu e ela começa a dizer ao profeta que o marido dela, o seu servo, que ele servia a Eliseu, veja que ela diz que ele temia ao Senhor, era um homem temente, e ele agora morreu, veio a falecer, e aquela mulher ela começa agora a falar de algumas qualidades que o seu esposo tinha para o profeta, dizendo que ele era um homem que era servo do profeta Eliseu e era um homem temente a Deus. Então veja que só isso aí, você tem uma noção daquele marido, que era um homem dedicado à obra, dedicado à sua casa, à sua família, e vivia ali nos pés ali do profeta Eliseu, buscando aprender a palavra poderosa de Deus, buscando a presença de Deus, enfim, levando para casa o alimento espiritual, tanto para ele, para a mulher dele, para os 2 filhos dele. Mas esse homem agora, ele vem a falecer. E esta viúva, ela agora se depara com uma situação, porque o marido dela morreu e tinha algumas dívidas pendentes. A Bíblia vai dizer que chega um credor na porta dessa mulher. E existia a lei naquela época que dava sim uma permissão para que, se o falecido tivesse muita dívida, poderia levar os filhos para trabalhar um certo tempo, 7 anos, eles iam trabalhar ali para pagar aquela dívida que o seu pai havia deixado. Então esse credor, ele vai na casa desta mulher, a mulher com certeza conversa com ele, diz a ele que ia resolver a situação, e ela vai ao profeta Eliseu, e quando chega lá, ela fala do marido dela, e o profeta Eliseu pergunta a ela o que era que ela tinha em casa. Então veja que
quando o profeta pergunta a ela o que ela tinha em casa, o profeta disse: o que é que eu posso fazer por você? O que é que você tem em casa? Ela disse: a tua serva não tem nada em casa, a não ser um vaso de azeite, um vaso vazio. Não tinha azeite naquele vaso, só tinha esse vaso, já tinha acabado o azeite, o alimento na casa daquela mulher que se encontrava naquele momento, aquela viúva. Então veja que, enquanto tinha o azeite na casa dela, ela estava ali, ela não saiu de casa. Mas quando faltou o azeite, veja, quando faltou aquele azeite, ela ainda não tinha saído de casa. Ela só saiu de casa quando o credor chegou na casa dela. É isso que dá a entender na história, que ela estava em casa sem o azeite, só com vasos, a vasilha sem azeite. Mas quando o credor chegou e ameaçou levar os filhos dela, aí ela fez o quê? Correu para o profeta Eliseu. Escute só, a primeira coisa que eu quero aplicar para as nossas vidas é que Deus, ele permite algumas situações para nos tirar de certos padrões de comportamento, algo que está enraizado ali, uma zona de conforto, uma vida conformada com a situação. Então veja que Deus permitiu aquele credor ir na casa dela, ameaçar levar os filhos dela, para poder ela reagir. Então veja que toda ação tem uma reação. Então muitas das vezes você vai passar por situação terrível. Para quê? Para que você venha reagir na situação. Você não ficar conformado com a situação. Veja que ela estava assim, conformada, dentro de casa. Mas quando o credor foi lá na casa dela, ela disse: não, agora eu vou ter que agir. Então veja que a partir do momento que chegou uma ameaça, algo maior, que ia mexer com os filhos dela, com a casa dela, ela já tinha perdido o marido, ia perder os filhos, ela disse: não, agora eu vou reagir. E tem pessoas que é assim na sua vida. Ela espera, ela espera ali o limite. Então, quando você estiver numa situação como essa, haja, começa a agir. Antes de faltar tudo, já era para ela estar correndo atrás. Mas veja que foi preciso o credor ameaçar a família dela, os filhos dela, para poder ela reagir. E muitas das vezes é assim. As pessoas ficam conformadas, paradas, esperando ali, as coisas caírem do céu. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Então veja que ela sai dali e ela vai ao profeta Eliseu. Então veja, outra coisa que a gente pode aprender com esta mulher, que ela sabia onde ela queria chegar e o que ela queria conseguir. Quando ela recebe aquela notícia, aquele impacto, ela disse: não. Abriu-se na mente dela, abriu-se uma visão nela. De quê? Uma visão positiva, clara da situação. Abriu-se, pastor Gileide, uma visão nela. Ela começou a enxergar que ela tinha que fazer alguma coisa. Então ela agora começou a traçar na mente dela. Então ela começou agora a saber para onde ir e como conseguir. Ela disse: não, eu tenho que ir na direção certa. Então veja que a partir do momento que ela recebe aquela pressão, ela começa a enxergar de forma diferente a situação. Ela disse: não, eu agora tenho que ir nessa direção, agora eu vou ter que agir
vou ter que buscar uma solução para a situação. Então ela vai até o profeta Eliseu e veja que ela diz o profeta, o meu marido era seu servo, temia ao Senhor, ou seja, ela estava dizendo, eu conheço a palavra, eu sei que eu tenho direito, eu estou aqui porque eu tenho direito. Ela sabia o que ela estava fazendo lá. Ela sabia o que ela foi buscar lá. Ela sabia dos direitos garantidos dela. Os direitos garantidos dela era a herança. Ela era herdeira dos bens do marido. Que bens era esse? E a vida que ele passou lá, trabalhando com o profeta. Então Deus agora há de recompensar aquela mulher. Então veja que Deus, naquele momento, Deus começou a agir através da vida do profeta. E aquela mulher, ela sabia que ela tinha esse direito. Tem tantas pessoas hoje, pastores de rei, que ela não sabe que ela é herdeira das promessas de Deus. As promessas de Deus, que Deus ele fez a Abraão. Essas promessas até hoje, elas estão sobre as nossas vidas. Aquelas promessas que Deus ele fez a Abraão. Abraão, que trouxe a geração, né, do povo de Deus de Israel na terra, e logo após a abertura para os gentios, agora é um povo só de Deus na terra. Então as promessas de Deus estão de pé sobre as nossas vidas. E nós somos herdeiros, nós temos direito garantidos. Pastor, o senhor prova isso? Provo. Abra a Bíblia aí, pastor Gilreide. Gálatas, capítulo de número 3, versículo 26 a 29. Veja que as promessas, a garantia dessas promessas, não é palavras vãs, não, está escrito. Escrito aonde, pastor? Você vai ver aqui que essas promessas de Deus estão sobre as nossas vidas, estão de pé. E muitas pessoas nem sabem que tem direito a essas promessas. Muitas pessoas, Gálatas capítulo 3, a partir do versículo 26 até o 29, diz o que aí? Capítulo 3, 29. 26 ao 29. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Todos somos filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Todos somos filhos de Deus. Através de quê? Da fé em Cristo Jesus. Continue. Porque todos quantos foste batizados em Cristo, já fois revestidos de Cristo. Continua. Nisto não há judeu, nem grego, não há servo, nem livre, não há macho, nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendente de Abraão, e herdeiro conforme a promessa. Herdeiro conforme a promessa, descendente de Abraão e pela fé. Hoje nós somos filhos de Deus através de quê? Da nossa fé em Cristo Jesus. Quando nós cremos na obra redentora de Jesus naquela cruz do Calvário, nós nos tornamos, recebemos o Espírito de Deus, nos tornamos filhos de Deus, somos agora descendentes de Abraão pela fé, somos agora herdeiros das promessas de Deus. Que coisa boa! Aquela mulher sabia o direito dela, por isso
que ela foi lá. Deus permitiu aquele credor ir lá arrancar ela daquela zona de conforto, para ela buscar os direitos dela, para ela buscar a bênção, a vitória dela. E quando ela tomou aquele choque de realidade, ela saiu e disse, não, eu agora vou reagir e tomar posse da minha vitória. Veja que aquela mulher, quando ela sai de casa, pastora Gileide, ela começou a focar na solução do problema. Eita glória! Por quê? O credor tinha ido na casa dela. Ou não? O credor não foi lá ameaçar levar os filhos dela? Então veja que a partir deste momento, ela começou a raciocinar, a buscar uma solução para o problema. Ela começou a focar na solução do problema. Ela não ficou gastando as suas energias pensando em quem? No credor. Não, no problema. Não. Ela não ficou pensando, aquele credor vai fazer isso, aquele credor vai fazer aquilo, aquele credor não. Ela tirou de foco o credor e começou a focar na solução do problema. Aquele credor trouxe um problema, uma situação para a casa dela. Então ela agora começa a focar na solução do problema, para resolver aquela situação. Porque tem muitas pessoas que elas deixam de focar na solução, como eu vou fazer para resolver, como eu vou chegar ali, de que forma eu vou chegar para ir lá. Eu tenho que agir, existe uma ação sua, você vai ter que agir, para ir buscar a sua bênção, a sua vitória, a solução do teu problema. Mas se você ficar focando, gastando todas as tuas energias no problema, você vai esquecer a solução daquele problema. Não é isso, pastor Gileide? Quer falar alguma coisa? Tem gente que fica focando aonde? No problema. Fica pensando no problema, dorme pensando, se acorda pensando no problema. Não. Ela disse, não, eu vou fazer o seguinte, eu vou focar aqui, como é que eu vou resolver o problema. Então, foque na solução do problema. Ela começou a enxergar o quê? A focar nas possibilidades, As possibilidades que ela ia ter se ela fosse até o profeta Eliseu. Tinha as possibilidades de dar tudo certo. Também tinha a possibilidade de dar errado. Mas ela ficou focando ali nessas possibilidades. Não, eu vou lá. Ela saiu de casa, ela saiu com fé, ela focou, ela disse, não, eu tenho que resolver essa situação. E ela foi ao profeta em busca da sua solução. Então veja que aquela mulher, ela não aceitou ficar parada. Ela não aceitou ficar naquela posição, Ela teve que reagir, ela teve que correr atrás, ela buscou força, aonde não existia mais força. Não existia mais força para ela, ela estava ali, naquela zona de conforto, naquela parada, estacionada ali, mas ela disse, não, esse homem, esse credor, ele não vai levar meus filhos. Ela não aceita essa situação. Ela poderia, ela poderia ficar, senão eles vão trabalhar 7 anos e para cobrir lá, para pagar a dívida que o pai dele deixou. Mas ela não aceitou, ela tomou essa posição e veja que há uma superação. A gente vê
essa mulher, ela se superando, né? Ela se superando espiritualmente, ela se levantando, ela buscando força. Ela disse, não posso perder meu filho para esse credor. Eu tenho que agir, eu tenho que reagir, eu tenho que fazer algo, eu tenho que buscar solução. E quando ela buscou, ela encontrou. Outra coisa interessantíssima, o profeta Eliseu diz a ela, vá na casa dos seus vizinhos, da vizinhança, e pegue vasos emprestados, muitos, não pegue pouco não, pegue muitos vasos. Então veja que aquela mulher, ela não ficou indagando, perguntando ao profeta, por que o Senhor está mandando eu pegar esses vasos? Né? Ela não ficou questionando o profeta. Eu estou devendo, o credor chegou na minha porta, o Senhor está mandando eu pegar vasos na vizinhança? Porque falando assim é fácil. Às vezes a gente prega dizendo que aquela mulher, ela se dava muito bem com a vizinhança, mas não tem como você ser 100%. Tinha alguém ali que não gostava dela. Ela disse, e agora? Eu vou ter que ir na casa desse povo, pedir vasilhas emprestadas. Então veja, mesmo ela passando por essa situação, ela sabia que, né, aquela ação que ela teria que ir na casa dos vizinhos, né, pegar aqueles vasos, ia ser uma coisa meio constrangedora para ela, mas aquilo ali ia aproximar mais ela do seu objetivo. Então ela não questionou se estava certo, se estava errado, né? Ela não questionou como é que vai ser esse negócio, esse milagre. Eu não estou entendendo nada. Ela não fez esses questionamentos. Muitas pessoas fazem questionamentos. Ela quer saber, ela quer fazer. Meu filho, ore, busque, tenha fé. Mas como vai acontecer, isso não te pertence. É com Deus. O seu negócio é semear. A partir do momento que a semente cai na terra, que ela cai, cobre ali, morre aquela semente, aquilo ali, meu filho, agora lá na frente, é com Deus. Então as pessoas querem, elas querem ter uma fé de que leva ela a dizer a Deus como é que vai fazer acontecer as coisas. Então essa parte aí, como vai acontecer, não lhe pertence, pertence a Deus. Então ela não ficou questionando. Você viu ela questionando o profeta? Não. Ela foi lá, fez aquilo que deveria ser feito. Aquilo que ela deveria fazer, ela fez. E aquilo que era para Deus fazer, Deus fez. Presta atenção. Aquilo que Deus, é Deus que vai fazer, não interessa como. Não interessa. Faça a sua parte. Porque Deus, Ele já fez a parte dele. Ele já declarou a tua bênção, a tua vitória. E agora, pastor, o que é preciso? É preciso você agir como essa mulher agiu. Essa mulher viúva, pastor Gilei, ela saiu do zero para uma grande vitória. A história dessa mulher, desta viúva, ela nos ensina muito para os nossos dias de hoje. Eu não sei se você está na mesma situação como estava esta mulher, esta viúva. Eu não sei a tua situação, mas creia
Se levante, coloca a tua fé em ação, haja, corra atrás, porque as promessas de Deus estão sobre a sua vida. É um direito garantido, adquirido por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Você já é um vitorioso. Nós somos, pastor Gilei, já vitoriosos. Então precisamos tomar posse dessas bênçãos, dessas vitórias que já estão garantidas pelos céus, garantidas por Deus. Jesus, ele foi ali e nos trouxe, sim, esse direito, essa herança. E hoje nós temos um testamento, um novo testamento nas nossas mãos, dizendo que nós temos direito. Então não estou falando aqui pregando qualquer evangelho, não. Eu estou pregando aqui a Bíblia, palavra poderosa de Deus, que transforma, um evangelho que tem o poder de transformar a tua vida e a tua história. Faça como aquela mulher, saia, mas pode acontecer um momento de Deus permitir uma situação para você se acordar, começar a ter uma visão nova, começar a enxergar o horizonte do outro lado, como você vai fazer, mas saia da posição que você se encontra, corra atrás, haja, e você vai ver que você vai ter grandes vitórias sobre a tua vida. Chegou a prosperidade na casa daquela mulher. A multiplicação chegou na casa dela. A bênção, a vitória, que coisa linda. Chegou, ela pagou as dívidas dela, sobrou azeite para ela viver o resto da vida. Então veja que chegou a riqueza, a prosperidade, a bênção na casa daquela mulher. Mas ela não ficou esperando o tempo todo, não. Ela teve que correr atrás, ou não. Ela teve que agir. Então, meus queridos, essa palavra abençoada de Deus. E agora, pastora Gileide, vamos estar orando por esse povo abençoado que está aí ouvindo essa palavra. Creia, meu irmão, você é filho de Deus pela fé e você tem direito, sim, às promessas de Deus que está sobre as nossas vidas. Vamos orar pela tua vida agora, em nome de Jesus. Pastora Gileide. Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus, eu quero te apresentar vidas, meu Pai, que vai entrar, Senhor, vai observar, vai ouvir, vai entender esta santa palavra que foi liberada, meu Deus, para vidas, meu Pai. Em nome de Jesus, a tua palavra que liberta, conhecereis a verdade vos libertará. O teu verdadeiro evangelho nesta terra que vivente, que é o poder, Senhor, o poder, meu Deus, da transformação, vai transformando vidas, vai entrando com salvação em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, que eles venham entender que Ele é o herdeiro. Jesus, que eles, meu Pai, o Senhor deu vida e vida com abundância. O Senhor, meu Deus, os filhos daquela mulher, vida, Pai, em nome de Jesus, não foram levados por aquele homem. Vai tirando toda que chegou Pai, sobre estas vidas, na casa dela. Dá entendimento da tua vai, santa meu Deus, agora, palavra. Tira derramando todo o teu azeite sobre a vida dessas pessoas. Desânimo, vai em nome do arrancando, Senhor meu Deus, Jesus. toda a ansiedade. O Senhor é um Deus, meu Deus, que toda nunca abandonou o seu povo, hereditária, seus toda filhos. depressão. Meu Deus, Senhor, vai caindo por terra agora em nome de Jesus. Em nome Vai caindo de por Jesus. terra agora tudo investida Em nome satânica do e Senhor vai dando Jesus. vitória a esta mulher, vai dando vitória a este homem, vai dando vitória a Estamos esta orando criança, vai dando agora, vitória a este jovem, crendo, meu vai Deus. dando vitória, Estamos meu Deus, aqui a orando, cada um, crendo em nome de Jesus, para nesta a honra oração, e glória do teu santo nome, em nome e o teu de nome Jesus. continuar sendo glorificado. Em nome de abençoa, Jesus, abençoa nós cada um que cremos olha este vídeo, meu Deus.
Em nome nessa de Jesus. oração, Pai. Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos, Deus abençoe a tua vida. Se inscreve aí, né, pastor Gileide? Manda um recadinho aí. Glória a Jesus. Se inscreve, tá bom? Não esquece de se inscrever, de ativar o sininho, de dar o seu like, deixa comentário, tá certo? Deus abençoe. Se inscreve, dá um like, ativa aquele sininho. Dá comentário. E é bênção de Deus. Até a próxima. Pastor Kennedy de Santana, pastora Gileide com o nosso canal Vencendo o Medo. Deus abençoe.